Olá, boa tarde, todo mundo aqui, mais uma vez na Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa. Hoje a gente vai falar de um grande artista brasileiro, muito importante, que revolucionou o comportamento no Brasil, mas a gente vai falar daqui a pouco. E para falar sobre ele, eu trouxe, e vamos falar sobre o filme que vai ser lançado amanhã. A gente vai dar os detalhes de quando, de hora e tudo, um filme sobre o Ney Matogrosso, que chama Ney, a Flor da Pele. Então, para conversar sobre o filme, sobre o Ney, eu trouxe aqui o Rodrigo Faur, que é jornalista, crítico musical, produtor, é um grande pesquisador de música brasileira, ele passeia por todos os lugares do universo musical brasileiro, escreveu vários livros, eu vou dizer alguns aqui, Rodrigo: Ângela Maria, a Eterna Cantora do Brasil, um sobre Dolores Duran, A Noite e as Canções de uma Mulher Fascinante, Calbi Peixoto, grande Calbi, Bastidores, 50 anos da Voz e do Mito, Claudete Soares, e escreveu também a história sexual da MPB, né? Além de ter escrito também um livro sobre a história do rádio. E boa tarde, então, Rodrigo. Boa tarde, Regina. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. E estamos aqui também com o nosso diretor, documentarista, poeta, Felipe Nepomuceno, que também passeia pelo universo musical brasileiro, já dirigiu vários shows musicais, já fez o João Donato, já fez o Léo Gandelman, já tinha feito também o Ney Matogrosso, e agora o Felipe dirigiu esse filme Ney, a Flor da Pele, que vai estrear amanhã no Canal Curta. Que horas mesmo, Felipe? É hoje. É hoje, eu estava falando, eu falei, hoje. acho que não é amanhã, gente, não é hoje. não sei porque que eu fiquei com terça-feira na cabeça. Então é hoje, gente, pelo amor de Deus, não percam. Que horas é? 22h30. 22h30. Tá bom. E o Felipe esteve aqui com a gente recentemente para conversar também sobre outro documentário que ele dirigiu, sobre Eduardo Galeano, Vagamundo. Então, o Felipe também já está aqui com a gente, já esteve aqui algumas vezes. Então, eu queria, antes da gente começar a falar do filme, Felipe, eu queria mostrar um pequeno clipe que é um convite que o Ney faz para que todos assistam o filme. E aí vou pedir o Felipe, o outro Felipe, que está aí por trás das câmeras, digamos assim, para botar esse clipe para a gente ver. Pode colocar aí, Felipe, por favor. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Não, eu estou aqui para convidar vocês para assistirem o filme que o Felipe Nepomuceno fez sobre a minha história. Se chama Ney, a Flor da Pele, que vai passar no Curta. Vejam. Então, esse é um convite do Ney para assistir o filme, e eu e o Rodrigo já assistimos. É um filme, eu gostei muito do documentário, porque ele retrata bem a alma do Ney, e a gente vai vendo ao longo do documentário, Felipe, a gente vai vendo as transformações que o próprio Ney, pelas quais ele passa ao longo da vida, desde que ele começou a carreira artística dele, e o país também vai mudando conforme o tempo vai passando. E o Ney foi um precursor, né, de várias coisas, foi muito corajoso quando se lançou artista no meio dos tempos da ditadura. Então, só para começar a nossa conversa, só queria chamar a atenção aqui para uma coisa que eu achei genial no começo do filme, que você ouve a voz do Ney cantando Ave Maria, e em seguida você vê as imagens da repressão durante a ditadura. São imagens muito fortes, eu acho. Eu fiquei muito emocionada, e com aquela Ave Maria no fundo. Felipe, como é que foi, primeiro,
convencer o Ney? Você já conhecia o Ney? E como você pensou em fazer esse documentário? Bom, Regina, obrigado aí pelo convite, né? Prazer estar conhecendo o Rodrigo aqui através das câmeras, né? Muito bom estar tendo essa conversa com vocês dois. Esse filme surgiu a partir de um convite do canal Curta, que está fazendo uma série de documentários sobre artistas, músicos, cantores, cantoras, né? E eles convidaram a gente para fazer o filme já há algum tempo. Eu acho que um pouco por conta da série de trabalhos que eu venho fazendo com o Ney, né? Desde o DVD Beijo Bandido, gravado no Teatro Municipal. Depois a gente fez também o Atento aos Sinais, que foi gravado lá no Tom Brasil. E agora, recentemente, o Bloco na Rua, que foi gravado aqui no Rio de Janeiro. Então, fiquei muito feliz, mas, por outro lado, é uma grande responsabilidade, né? Falar de alguém e de uma obra como a do Ney Matogrosso. Então, foi, assim, uma coisa que eu fiquei feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Enfim, e no processo de escolha das músicas, né? O documentário filme nasce a partir assim, da concepção da Tereza Alvarez, que é a produtora executiva do filme, que teve a ideia da gente pegar o Ney sempre com depoimentos dele falando do Ney no presente. Não tem nenhum depoimento falando que o Ney naquela época, ou algum depoimento hoje em dia falando de um Ney como se ele estivesse no passado, né? Ele sempre está no presente, como continua, né? Até o dia de hoje, enfim. São vários agoras, né? Uma sucessão de agoras, tem isso no filme. Por outro lado, a seleção musical, e aí foi muito legal estar o Rodrigo, porque o Rodrigo escreveu vários textos para vários encartes de reedições de CDs do Ney, de caixas especiais e tudo mais. E aí, enfim, eu escutei todos os CDs dele, tudo que eu consegui achar na Spotify, YouTube, enfim. E era um prazer estar lendo os textos do Rodrigo, enfim, acompanhando um pouco, podendo ter esses textos, né? Que é um pouco uma coisa que a gente sente falta, né? Do CD hoje em dia, ter o encarte, ter o texto, ter a ficha técnica. Aquilo, para mim, pelo menos, assim, como um amante da música, é sensacional. Eu sempre adorei ler encarte. Mas, enfim, e aí chegando na Ave Maria, né, ele tá num dos CDs do Ney, numa das caixas, né, mas meu primeiro contato com essa gravação, que é uma música que já tinha sido gravada pela Dalva de Oliveira, enfim, tem toda uma história dessa canção, né, várias regravações, eu escutei pela primeira vez no YouTube, e desde que eu escutei, assim, eu já tive a ideia de abrir o filme com ela. Um pouco assim, pensando nessa coisa de... Tem muita gente que faz alguma oração antes de comer, por exemplo, né, na mesa, né? Os times de futebol rezam antes de entrar em campo, enfim. Tem essa coisa assim de uma oração de abertura, né? Então, por um lado, eu achava legal isso, e por outro lado também eu sentia uma certa proteção escutando essa música, sabe? Falei, então isso aqui vai me ajudar, junto com a Tereza, com o Paulo... Henrique Fontinelli, montador, a seguir viagem, né? E aí foram várias ideias de como essa era a parte da música, né? Sobre a imagem, isso já foi muito mais no processo de montagem do filme, né? A ideia inicial não era essa, era mostrar uma sucessão de fotos do Ney na infância, documentos do Ney no colégio, tal. Mas com a música não estava funcionando tão bem, né? Que a gente tem isso num filme, né? Imagem e som, né? Enfim, é uma alquimia que muitas vezes não tem fórmula para dar certo, né? E a segunda tentativa que a gente fez foi com a Elvira Pagan, que é uma das principais... É Elvira Pagan, né, Rodrigo? Agora eu tô aqui nervoso, eu não sei... Elvira Pagan, Elvira Pagan, né? A vedete? Ney, né, era uma vedete assim, revolucionária, e era uma referência para o Ney. E tem umas imagens muito bonitas da Elvira dançando, tal, e a gente testou com essa música. Ficava também bem legal, assim, mas eu não sabia se as pessoas, enfim, talvez isso não fosse gerar uma compreensão e uma potência tão forte
quanto eu acho que tem em relação a essas imagens, né, que são imagens que são patrimônio do Brasil, né, é a nossa memória, né, e que eu acho que aí funciona. Não era para essa música a gente tinha pensado nessas imagens originalmente, mas ali naquela dança das cadeiras da montagem, né, junto com o Paulo, com a Tereza, quando a gente chegou nessa junção, eu acho que foi uma junção feliz, né, apesar de serem imagens trágicas, né, não só pela combinação da imagem com a música, como também, e aí já é uma interpretação mais pessoal, da atualidade que se tem ao olhar essas imagens, né? Elas podem remeter, sim, aos dias de hoje. Então, é um pouco isso. A gravação é de 2007, né, da Ave Maria. As imagens são da época, enfim, 64, 65, 66, ali dos anos de chumbo, né, dos trágicos e tenebrosos anos de chumbo que o Brasil viveu, né? Então, tem um pouco essa questão de uma música que vem lá da década de 40, 30, enfim, da Ave Maria, uma gravação de 2007 com imagens da década de 60, que é um pouco também isso, né, do Ney, ele está transitando sempre em diversas épocas, passado, presente, futuro, sempre ali meio que um caldeirão ali dentro dele, que acho que um pouco é a característica dele também. Eu acho que combinou muito a música com essas imagens, e eu gostei muito daquele começo. Eu queria, antes de passar para o Rodrigo, dar as boas-vindas aqui para os nossos internautas aqui, a Adriana Monteiro, que acaba de se tornar novo membro aqui do canal, o Gianfranco Luiz dizendo, muito legal a participação do Ney no seriado 3%. Depois a gente pode até falar isso, ele participa de um seriado brasileiro. E todo mundo dizendo, boa tarde, salve Ney Matogrosso, como é que faz para assistir? A gente já falou aqui, que é hoje, mais tarde, no canal Curta, às 10h30, né, da noite. E tem também Ana Batista dizendo, Ney Matogrosso, um artista total, o José Raimundo dizendo, Ney, inteligência superior, e por aí vai, todo mundo aqui incensando o Ney, que é esse nosso grande artista brasileiro. Mas, Rodrigo, você que conhece, como o Felipe falou, você já fez vários trabalhos com o Ney, já entrevistou ele até recentemente. Como é que foi a tua reação ao filme? O que você achou? Olha, eu sou muito fã do Ney desde pequeno, né? E ele também foi a primeira pessoa que eu entrevistei na minha carreira, quando eu era da PUC ainda. Então, ele estava indo fazer o Projeto Brahma, que é aquele projeto no ginásio das universidades, e quando ele passou para fazer, eu inventei que tinha uma entrevista para o Jornal da PUC, do qual eu nem escrevia, mas inventei para poder não perder essa chance. Aí, isso foi em 91, eu tinha 19 anos, e eu tenho essa entrevista até hoje, gravada em fita, já passei para MP3, a pilha estava gasta, então do meio para o fim da fita a voz vai afinando, fica ficando ridícula, mas eu tenho esse documento histórico, né? E aí foi importante, foi muito legal isso para mim, né? E depois disso eu já era muito abusado, com 19 anos eu perguntei para ele se ele achava que corria o risco de ficar vulgar. Aí ele me respondeu, em algum momento, né, se ele se sentiu assim, ele falou, olha, eu acho que eu vivo no limite da vulgaridade, sabe? Mas eu acho que eu não descambo. É verdade. Muito legal. Aí eu falei aí foi isso, aí depois passou, né, e aí eu entrevistei ele várias outras vezes, até que surgiram 1000 outras oportunidades. Eu fiz os textos das 3 caixas de discos dele, depois eu dirigi e roteirizei o Inferninho, que foi um CD e um DVD com a Marília Bessi, né? E que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter essa honra, né? E eu convenci, ele detesta cantar música antiga, né? Então eu consegui convencer ele quase que eu já tive que trazer o Papa para o Rio de Janeiro para convencer ele a cantar Não Existe Pecado ao Sul do Equador, mas porque ele não queria cantar de jeito nenhum. Porque a concepção do Ney né, artística é a seguinte, é como se cada show fosse uma peça de teatro, entendeu? Então, assim, a mensagem que ele quer passar com o que ele faz
quando ele canta de novo uma música, se ela não tiver muito assim alinhada com o que ele quer falar naquele show, é como se ele estivesse se repetindo, e ele acha chato, entende? Eu nunca vi outro artista assim. Quem tem uma coisa parecida é a Bethânia, mas como a Bethânia faz aqueles shows com 50 músicas, 850 popurris, ela pode enfiar uns 10 sucessos ali, entendeu? Mas o Ney não, ele detesta popurri, então ele faz no máximo 2 sucessos assim num show, sabe? 3 assim estourando. Então nesse show quando eu botei o Debaixo dos Panos, né? Não, aliás, 1º de abril, né? Botei Açúcar Candy, Não Existe Pecado, Um Simples Objeto de Amor Identificado. Essas músicas que eu nunca vi o Ney cantar, porque eu comecei a ver show dele em 89, entendeu? Então era um sonho meu vê-lo cantar músicas que eu ouvia quando era pequeno, entende? Então eu só estou explicando isso para dizer para você que eu, assim, aí quando eu fui ver o documentário, lógico, passou um filme na minha cabeça. Eu não sou da época dos Secos e Molhados, mas também já incorporei a memória afetiva dos Secos e Molhados, porque eu tinha 1 ano, né? Mas muita coisa ali eu vi, né, na época, né, na televisão, ou, né, e coisas assim. Então é muito legal, né, você ver, porque o Ney tem um negócio muito difícil, pouquíssimos artistas, acho que no mundo conseguiram, né, que é uma carreira estável, né? Assim, o Ney nunca teve, assim, um fracasso na carreira dele. Em 45 anos de carreira, mais de 47 anos de carreira, ele nunca teve um baixo, né? Assim, é impressionante, assim, os shows dele sempre foram um sucesso, entende? A crítica pode ter implicado com um disco ou outro dele, mas também nunca botou ele abaixo entendeu? De porcaria, não. Ele sempre teve uma qualidade, um padrão e muito público. Isso é muito difícil no Brasil, mas muito difícil. Você pode contar na palma da mão quem foi que conseguiu isso. Então, é interessante. Eu acho isso que você falou das músicas, adorei, quer dizer que você, então, é o culpado e a nossa grande alegria de ver o Ney cantando todas essas coisas. Mas aí eu queria voltar um pouquinho ao filme, Felipe, e uma coisa que eu notei no documentário, porque o Rodrigo falou aqui dos Secos e Molhados. Eu sou da época dos Secos e Molhados e me lembro que quando surgiu os Secos e Molhados foi um escândalo, mas não foi um escândalo das pessoas censurarem. As pessoas ficaram assim muito interessadas e muito fascinadas com aquele jeito do Ney se apresentar, todo pintado, com aquelas roupas, e assim, de uma forma ousada e muito segura, né? A gente sempre achava que ele não estava nem aí para o público, só depois, a gente lendo sobre Ney, que a gente sabe que ele era tímido, e ele fala no filme, isso eu queria falar com o Felipe também, ele diz que ele, acho que tem uma pergunta de alguém que estava entrevistando ele, pergunta por que ele foi diminuindo a maquiagem, porque ele se maquiava muito nos Secos e Molhados. Depois ele passou para a carreira solo e começou a se maquiar menos. E aí ele diz isso, eu fui ficando mais seguro, fui tirando a maquiagem, porque antes eu tinha muito medo e era muito tímido. Então, aquela maquiagem era praticamente uma armadura que dava segurança para ele, como se não fosse ele que estivesse aí, mas a persona, né, do Ney que estivesse ali no palco. Ele conversava com você sobre isso, Felipe? Como é que vocês... Porque acho bem legal, e eu acho, além disso, dele falar isso, a gente vai vendo no filme a transformação dele, né? Do começo, dos Secos e Molhados, depois ele vai se apresentando solo, e no final você já vê ele sem as roupas mais assim extravagantes, e como se ele tivesse assim mais bem comportado do ponto de vista de maquiagem e roupas, mas sempre o mesmo Ney nos palcos. Hein, Felipe? Você notou isso também, ou foi proposital? Olha, o Ney, a gente não conversou diretamente no processo de construção do filme, assim, no sentido de uma interferência ou de um acompanhamento direto dele, né? Ele
deu liberdade total, acho que um pouco pela confiança e essa questão da gente já trabalhar junto há muito tempo, né? Mas tem, assim, algumas coisas que, um pouco sobre isso que você está falando, que a gente tentou também colocar todas as épocas do Ney. Claro que isso é difícil, né? Mas, enfim, você tem a década de 70, você tem a década de 80, que foi uma década que, assim como o Rodrigo, que eu tomei contato com ele, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, então tem, por exemplo, ele cantando Balada do Louco no Globo de Ouro, que era um programa, enfim, todo mundo via na época, enfim. E aí você vai vendo isso, né? A transformação dos figurinos. Mas é interessante, por exemplo, não só da maquiagem. A questão da maquiagem eu acho muito interessante, porque você pode, num primeiro momento, ter uma ideia que era uma coisa assim mais conceitual, mas era uma coisa, eu acho que mais genuína, mais espontânea, né? Partiu de uma necessidade pessoal dele, né? Como você disse, enfim, ele mesmo diz, né? Dele se esconder de certa forma, né? Ele conta muito que ele estava uma vez num aeroporto e acho que ele viu o Roberto Carlos, ele estava com a Lully, né? Parece que é isso, né, Rodrigo? Estava com a Lully num aeroporto e encontraram o Roberto Carlos, a Lully era amiga do Roberto Carlos, e aí a Lully foi falar com o Roberto Carlos e ele viu a multidão no aeroporto voar em cima do Roberto Carlos. Isso nos primórdios dele, acho que ele ainda era ator de teatro, né? Que isso também foi interessante, Rodrigo, citar, que o Ney surge no teatro, né? Aparece, começa no teatro, né? E aí ele falou, eu não quero isso para mim, eu não quero essa loucura, assim, enfim. E aí ele teve a ideia da maquiagem, né? E hoje em dia você vê, assim, é uma coisa, assim, tão emblemática, né? O rosto dele acabou se tornando, não sei, um signo, diria, um ícone, não sei o que, é uma imagem tão forte, né? Mas apareceu de um desejo, de uma necessidade interna, íntima, né? Pode-se dizer, né? E eu acho que isso também isso se manifesta em diversas coisas do Ney, que eu acho que reflete um pouco a questão dele ser muito verdadeiro com ele mesmo, sabe? Muito, assim, coerente com ele, né? Então, possivelmente, se alguém chegasse e falasse, olha só, por que vocês não se maquiam? Porque vai ser uma coisa diferente, ou não sei o que lá, ou algum diretor de gravadora, ele não ia topar. Foi uma coisa dele, né? Enfim... E também um pouco muito legal, comentando que o Rodrigo falou do teatro também, da questão das cenas, né? Que isso é muito impressionante, né? Que uma outra característica do filme, eu acho, é a questão das músicas na íntegra, né? Ele fala isso, né? Isso foi assim, a primeira coisa lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falou, olha só, Felipe, quando eu tiro a mão, sei lá, passo a mão assim, eu tenho... isso pode ser ou pensado ou espontâneo, mas tem uma razão de eu botar a mão no quadril e levar ela até a cabeça, por exemplo, ou de fazer um determinado gesto ao encerrar uma música. A única coisa que eu te peço, não corta esse gesto, deixa ele na íntegra. Então, isso me marcou muito, assim, sabe? No sentido de as músicas, se um show do Ney, como o Rodrigo falou, é uma peça, as músicas são cenas, né? Podem ser vistas como cenas ou como quadros, né? Então, preservar e manter a força disso na íntegra. Isso é muito comum, eu acho, em documentários de música, né? O Rodrigo tem muito mais aí bagagem, enfim, para falar disso, que se corta a música. Começa a música, tem 20 segundos, corta, vai para outra. Tem 30 segundos, corta, vai para outra. Verdade. Tem filmes sobre cantores, sobre cantoras, que você passa o filme sem escutar uma música. Ou escutando 2, 3 e 20 esquartejadas. Então, foi também uma forma de manter essas músicas na íntegra, manter as cenas do Ney, digamos assim, né? Que eu acho também uma característica muito forte, assim, da construção desse filme, né? Feita em conjunto aí com a Tereza e com o Paulo na montagem. Uhum. Eu acho que ele... Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esse filme cumpre em parte uma lacuna que era um sonho que eu tinha de fazer, que era um DVD de clipes do Ney. O Ney é um artista muito visual. Eu tinha um sonho de fazer isso com 4 artistas, com a Gal, com o Caetano, com a Rita Lee e com o Ney. São artistas que sempre foram muito, muito, muito visuais. Só que essa questão, assim, infelizmente, por direitos, etc., etc., só foi feito até hoje um DVD de clipes, foi da Clara Nunes. E, infelizmente, porque
tem muito clipe interessante do Ney, assim, que seria maravilhoso a gente ter isso. Então, pelo menos nesse filme, você tendo as músicas inteiras de várias fases, você, de alguma maneira, pelo menos vai ter para a posteridade um documento de um artista tão visual, né? Que sempre explorou tanto isso, né? Todas as possibilidades do corpo, né? E da própria imagem dele, né? E essa transformação no correr dos anos. Então, isso realmente é muito legal. Aquele clipe dele no trem, né? Quando ele tem gente com fome, é sensacional, né? Porque, inclusive, tem uma hora que o trem passa do lado de onde ele está gravando e todo mundo olhando. Tudo bem que as outras imagens podem ter sido feitas depois, passando pelas estações, mas é incrível ele pendurado ali no trem, realmente é um registro histórico, tem vários, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui, a Rita Vicente está dizendo, tem pessoas perguntando, Felipe, como é que podem ver o filme fora do Brasil, né? Porque aqui tem muita gente que assiste a gente de fora. Eu não sei se depois vai estar no YouTube, eu não sei, porque vai estrear no curta, mas depois a gente não sabe, né? Vão ter várias reprises no curta ao longo dessa semana. Depois o filme vai estar disponível numa plataforma chamada Tamanduá TV. Eu não sei ainda sobre a questão de exibição do filme fora do Brasil, mas isso é muito legal. Assim, a Rita acompanha muito o Ney, queria mandar aí um abraço aí para ela. Isso é sensacional, de como o Ney tem fãs. É uma outra questão, assim, eu acho muito marcante, assim, o Rodrigo pode dizer um pouco mais pelo convívio dele ao longo desses anos todos, é a questão de como as pessoas amam o Ney. Isso é um fenômeno. Você entra em qualquer rede social do Ney, você vai no show, as pessoas amam Ney Matogrosso. Amam. Homens, mulheres, jovens, crianças. Muitas senhoras. Não tem idade, não tem nada. Isso é uma coisa, assim, muito, eu acho também muito particular dele, né? A gente está recebendo, através das redes sociais da nossa produtora, né, da Nepomuceno Filmes, do Instagram, do Facebook, várias mensagens. Quero ver o filme na Argentina, quero ver o filme em Portugal. Acabei de abrir agora há pouco. Estou na Inglaterra, por favor, como é que eu faço para ver esse filme? E mensagens em espanhol, inclusive, né? O Secos e Molhados teve uma difusão muito grande na América Latina, né? Então isso é impressionante. Eu fico muito feliz, assim, isso é muito bom, assim. Eu acho que o Rodrigo, aliás, eu vi o Inferninho, viu, Rodrigo? Sensacional. Eu fui ver lá em São Paulo, num cinema no centro. Não sei se você estava nesse show lá. Isso foi sensacional, assim. Eu não sabia, enfim, muita coisa, enfim, pô, muito bom. E isso é outra coisa também interessante, porque essas músicas, quando você escolhe um repertório ou faz uma curadoria, uma montagem, né? Você coloca ali 15 ou 10 ou 20, mas no caso do Ney, tem 50, tem 100 que poderiam entrar, né? É uma loucura, né? E acaba sendo meio que uma escolha meio que pessoal, né? Uma escolha, sei lá, acho que muita gente possivelmente vai ver esse filme e vai sentir falta. Por que não entrou tal música? E aquela outra? Mas por que essa? Enfim, então acho que isso é muito, muito legal também. Essas músicas que você falou, eu adoro também. O próprio Por Debaixo dos Panos, né? Acho que foi mencionado pelo João Silvério Trevisan, né? Grande autor e grande escritor, como hino paralelo, né? Isso. Um hino informal do Brasil, porque o Brasil é o país da dissimulação. É isso mesmo, Rodrigo. Tem o Júlio César Caldoncelli Coimbra dizendo: adoro o Ney, se pudesse defini-lo como uma só palavra, seria dignidade. Rodrigo, você que era assim, falou que fez a primeira entrevista porque você era super fã, como é que você vê esse universo dos admiradores, do que o Felipe tem razão, é um fenômeno. Realmente o Ney atrai pessoas de todas as idades e pessoas que são leais. Qualquer show do Ney é uma loucura. Eu acho que eu como tenho uma visão assim, por eu trabalhar com a MPB inteira, assim, né? Porque é uma coisa que foi crescendo. Então, assim, acabei, né? Até no meu canal, né? Rodrigo Foi Oficial do YouTube, que vocês vão ver que tem de tudo lá, né? Tem sei lá, de
De Rita Cadillac até até o Caetano, você vai ver tudo. Então, eu começo a ver o seguinte, eu nunca conheci um artista do tamanho do Ney, com a simplicidade que o Ney tem. Eu nunca conheci. Assim, ele é uma pessoa que, talvez por ele ter começado na carreira com 32 anos, ele já tinha sido hippie, já tinha cuidado de crianças com problemas no hospital em Brasília, sabe? Já tinha saído de casa com 17 anos, sabe? O Ney já era muito maduro quando começou a carreira dele. Ele já sabia, sabe? Ele demorou muito para virar artista. Então, quando ele estourou tão tarde, eu acho que ele já tinha o pé no chão. Não é como outras pessoas que estouram com 18, 20 anos, entende? Então, a integridade que o Ney tem, a simplicidade que o Ney tem de estar aberto tanto a trabalhar com artistas jovens, quanto a diretores jovens, quanto a dar uma entrevista para um aluno de uma universidade, quanto para o maior jornalista do Brasil, sabe? De se permitir sair à rua, mesmo sendo um artista do tamanho dele. Por exemplo, antigamente você sabe, Regina, que as pessoas faziam aquelas temporadas de 2 meses, 3 meses, no Canecão, 3.000 pessoas, sei o quê. Hoje, a pessoa faz um dia, né? Você pega o Magal Costa, Maria Bethânia, faz um dia, 2 no máximo. O Ney, o último que ele fez, eu me lembro, foram 2 semanas. Foram 8 apresentações, já de cara, cheias, num Vivo Rio. Então, assim, é muito público. E essa mesma pessoa é uma pessoa que se permite andar pela rua apaisana, entendeu? Andar pelas ruas do bairro dele, ir à padaria, sabe? Ir numa livraria comprar um livro, sabe? Ele nunca se colocou naquela postura... Da celebridade. Sabe? Ele sempre foi low profile. Isso, inclusive, assusta um pouco, porque é inacreditável. Até... para quem é mais próximo, o Ney assusta pelo excesso de low profile que ele é. Então, eu nunca conheci um caráter igual ao do Ney na minha vida, posso dizer tranquilamente, para um artista do tamanho dele. É impressionante, tá? Eu estou falando isso na maior sinceridade. E eu acho que isso acaba passando também para o público, porque fã é fã, né? É uma projeção que as pessoas fazem em cima dos ídolos, são os nossos heróis. Então, a pessoa, o ídolo não tem erro, né? O ídolo é perfeito, é impecável, não vai ao banheiro, aquelas coisas. Mas eu acho que, no caso do Ney especificamente, eu acho que essa simplicidade dele cativa também as pessoas, sabe? Porque é isso, sabe? Ele é muito humano, de fato, sabe? Agora, ele não é aquele tipo, ai, tudo bem? Ele não é assim. Ele não é aquele de beijinhos o tempo todo e de abraço. Ele não é. Ele é na dele. Assim, ele é uma pessoa que coloca uma distância razoável das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é a forma dele de ser carinhoso e de abraçar as pessoas mais diversas, né? A paciência que ele tem é uma coisa que tem que ser analisada por médicos especialistas mundiais. O Ney diz uma coisa numa das entrevistas no filme, se eu não me engano, que ele diz que ele tem plena consciência do exercício da liberdade, né? E isso que você está falando, Rodrigo, é também uma forma dele se sentir livre, né? Dele não ter aquele que, na verdade, é um peso, né? O peso da celebridade. Porque é muito difícil mesmo. Você vê assim, olha, imagina, porque nós ainda temos a questão de cantar em português, então o alcance do artista brasileiro é limitado, não adianta. Agora, se a gente imagina se a música brasileira, que é, na minha opinião, a mais rica do planeta, se a gente tivesse uma língua universal, ou espanhol ou inglês, aonde a nossa música não iria? E aí isso ia afetar também todos os artistas, esses grandes todos, isso é uma coisa muito mais mega. Que todos esses, Madonna, Michael Jackson, George Michael, Freddie Mercury, a gente toda enlouqueceu. A Madonna que menos enlouqueceu, mesmo assim porque ela se protegeu, foi lá fazer negócio da cabala, se mudou dos Estados Unidos uma época. Agora, você imagina uma pessoa que consegue fazer sucesso no mundo inteiro. Então, assim, a coisa da celebridade não é só no país dela, é em qualquer lugar do mundo. Isso é de enlouquecer. E o dinheiro que essas pessoas têm, entende? Uma vez o Elton John
falou, aliás, o Rod Stewart falou assim, eu queria fazer uma brincadeira com o Elton John, assim, no aniversário dele, deu um aspirador de pó diferente. Ele, no meu, me deu um Rembrandt. Você tá entendendo? É nesse grau, é uma coisa sem limite, entendeu? Então, adaptando para o Brasil, eu acho que mesmo assim, você vê que o Roberto Carlos, para conseguir respirar, ele põe uma máscara e sai de moto pela cidade, para conseguir ver gente, porque ele entrou numa coisa, né, de ser mitificado e aquela coisa desde aquela época, e aparece pouco, e tem aquela coisa, aí desenvolveu 1512 toques. O Ney não quis isso para ele, que poderia também. O Ney poderia ter virado essa pessoa misteriosa, que inacessível, e que ficasse um folclore imenso em torno dele, e que ele não se permitisse sair na rua, como até tem algumas cantoras nossas, não vamos citar nomes, que são um pouco assim, né? Então, mas ele não entrou nessa, e eu acho fantástico que ele tenha conseguido ter o público absurdo que ele tem e continuar vivendo uma vida relativamente normal. E mais, hein? Com quem Ney foi para a cama? Ninguém sabe. Isso ainda é maravilhoso, porque num lugar como o nosso, né, que as pessoas adoram, né, todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. E ele mantém essa descrição, é fantástico. Eu acho sensacional. Isso aí já merecia outro documentário, viu, meu amor? Ele é super discreto, Ney, é uma coisa assim, bem... a gente tem no filme uma coisa também super discreta, que são algumas imagens do Cazuza, e que eu interpretei como assim, uma homenagem ao Cazuza, cantando uma música do Cartola, e se sabe, assim, en passant, que houve uma relação dele com o Cazuza, uma paixão ali, mas também não é nada que na época que as pessoas soubessem, eu não me lembro disso, nem nada. Não, realmente, ele revelou isso muito mais para cá. Depois, muito depois. Ô, Felipe, em relação à escolha das músicas, por exemplo, tem o Ney cantando A Rosa de Hiroshima, e depois tem Imagine, que são com aquelas imagens que traz um lado muito humanista, né? Do Ney, que ele tem assim, uma humanidade. Agora o Rodrigo contou que ele trabalhou em cuidando de crianças com problemas. Como é que foi a escolha, por exemplo, de Rosa de Hiroshima? Foi uma ideia do Ney? Ele queria essa música no filme? Foi você que escolheu? Não teve isso do Ney assim, coloca tal música ou tira tal música, enfim. Foi uma escolha pessoal minha, a seleção musical. Agora tem isso, não é só a música, né? É imagem, né? Não é um disco, é um filme. Então, tinham músicas que eu adoro, que me emocionam, mas que não tem um registro, ou que o registro não funcionava tão bem. Com imagem, né? No caso dessa gravação, foi um desses pontos que eu ficava muito feliz quando coincidia alguma coisa minha com o Ney e com o filme. O Ney é muito amigo da Simone, ele admira muito a Simone, eu adoro a Simone também, então a gente tem essa coisa muito, muito em comum. O John Lennon e a Yoko Ono me formaram como pessoa, posso falar isso tranquilamente, assim, eles são minha grande escola de vida, os dois, a discografia deles, e o Imagine é uma música símbolo deles dois, né? E aí quando eu vi essa gravação, que é uma gravação da Simone com o Ney e ainda com Rosa de Hiroshima, que é uma das músicas mais lindas, eu acho, e também tem uma coisa muito legal, que é a junção de poesia com música, que está em diversos momentos da carreira do Ney. O Rosa de Hiroshima, enfim, o próprio Tem Gente com Fome, do Solon Trindade, enfim. Então, e aí, por outro lado, são várias coisas. Acaba que pode parecer uma coisa simples, ou a gente tenta, mas por trás tem um emaranhado, digamos assim, né? Que é a questão do Ney com a natureza. O Ney sempre teve uma ligação muito forte com a natureza, com os animais, com as plantas, com os bichos. E aí, eu tinha há pouco tempo visto uma exposição da Cláudia Andujar no Moreira Salles, São Paulo,
eu já conhecia um pouco a Cláudia dos retratos que ela tinha feito da Clarice Lispector, então já conhecia um pouco o trabalho dela. Quando eu vi essa série dela, eu fiquei com isso, e depois conversando com o Paulo, com a Teresa na Ilha, a gente fez essa junção que acabou juntando muitas coisas. É o Vinícius, é o John e a Yoko, é a Amazônia, é o Ney, é a Simone, é o Ricardo Leão no piano. Enfim, é um pouco isso também que o Rodrigo está falando, de alguma forma juntar o exterior com o brasileiro, digamos assim, né? Com a música de fora, né? Uma composição feita por um inglês com uma japonesa, cantado pelo Ney, que é de Mato Grosso, com a Simone, que é da Bahia, enfim. Então, são essas um pouco... Não tem fórmula para isso dar certo, né? Não foi assim uma coisa racional, mas acabou, acho que, ficando bem bonito. E sobre a questão do Cazuza, eu acho que tem uma coisa também que é bom ou falar, ou uma coisa que eu aprendo muito com o Ney, é que o Ney é um grande diretor. Ele dirigiu o show do Cazuza, O Tempo Não Para, eu estava lá, enfim, eu me lembro desse show perfeitamente, fui algumas vezes com o Canecão. E o Ney tem isso, né? O Ney não é só cantor ou intérprete, né? Ele é ator, ele é diretor, iluminador, e para mim que trabalho com isso, é muito bom, assim, estar aprendendo com ele como um diretor, né? Então foi sensacional. Muito legal. Eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa. Eu não sei se é o Eduardo Mascarenhas no filme, alguém que diz... É o Eduardo. É o Eduardo, é que o Ney vai ser um profeta no ano 2000. As pessoas vão dizer, o Ney já dizia isso lá atrás, o Ney foi um profeta. E, ao mesmo tempo, quer dizer, juntando, são falas em diferentes horas, momentos, ao mesmo tempo, acho que ele estava falando com o Rony Von, se eu não me engano, a minha memória das minhas vezes falha. Sim. Ele estava falando de manipulação, que é um assunto totalmente atual e contemporâneo. E ele diz uma frase que é o seguinte: tem que prestar atenção no mundo, que é o que as pessoas estão falando agora, principalmente depois daquele documentário, O Dilema das Redes, que mostra como as pessoas são manipuladas no mundo inteiro pelas redes sociais e tudo. Então, essa coisa do profeta, Rodrigo, o que você acha disso quando o Eduardo Mascarenhas fala isso? É maravilhoso, né? Porque assim, cara, que assim, tudo acontece tão rápido no mundo, de uma maneira que a gente vai normalizando as coisas como se elas sempre tivessem existido. Só que não é bem assim. Assim, eu me lembro, por exemplo, mesmo quando eu era adolescente para cá, assim, tirando aquela turma do desbunde da Zona Sul, né, dos artistas intelectuais e dos bicho-grilos doidos que já, naquela época, já renunciavam àquela vida careta, mas a grande parte do planeta e do Brasil era careta. Então, assim, eu, por exemplo, nos anos 80, estudava na Tijuca, num colégio, entendeu? E, assim, sofria um bullying horroroso, entendeu? Então, assim, então, já ainda era uma coisa, você vê, qualquer coisa que um homem fizesse considerado coisa de mulher, feminino, né? Qualquer jeito afeminado que a pessoa pudesse ter, ou uma voz, ou um gosto. Por exemplo, eu nunca gostei de futebol, pronto, é o suficiente, entendeu? Para você ser excluído encarnado. Então é maravilhoso, porque o Caetano e o Ney são dois artistas pioneiros no Brasil. Eu fiz até um programa sobre isso. Foram artistas pioneiríssimos no Brasil a quebrar essa questão de masculino com feminino. Eles já não queriam isso naquela época, né? Aliás, o Caetano também nem queria direita e esquerda, ele já queria quebrar aquilo desde do Sem Lenço, Sem Documento, eu vou, né? Já falava na micropolítica. Então, e o Ney nessa questão sabe, né, nesse lance, dessa dicotomia que ele achava, ele sempre achou isso uma besteira. E aí tem até essa questão, assim, de muitos novos militantes gays quererem hoje que o Ney tenha uma coisa de ativismo do movimento gay, mas, na verdade, ele comendo pelas beiradas, ele fez muito mais do que qualquer outra pessoa no Brasil sobre isso. O problema é que hoje
você primeiro é artista gay, primeiro você é gay para depois ser artista. O Ney nunca quis isso, nunca quis ser o artista gay. O Ney sempre quis ter liberdade, em primeiro lugar ser artista para depois brigar pelas coisas que ele acreditava, entende? Então, nesse ponto, eu acho que a postura dele é coerente, entende? É que hoje o mundo é outro, as pessoas com 18 anos, com 20 anos, já é uma outra maneira de pensar, e acho que as duas têm a sua importância, são válidas, entende? Mas ele, quebrando esses paradigmas naquela época, já fez muita coisa, entende? Imagina, assim, o papel do homem era demarcadíssimo, ainda é no interior do Brasil, em algumas cidades, mas já naquela época. A gente está falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Tem o clipe, por exemplo, do Debaixo dos Panos, que por acaso não está no filme, é um deboche, entendeu? O clipe do Amor Objeto também, imagina, ele está de cor de rosa, e em frente ao espelho, beijando o espelho. O outro, ele está com uma roupa colante dourada, entendeu? E outras, e tantas outras coisas, e Homem de Batom, isso é uma coisa impensável. Eu fiz uma entrevista também dele com o Edi Star no meu programa, do YouTube, que eles falam assim, um dia o Ney apareceu na casa da mãe dele de sandália havaiana, e a tia não queria deixar ele entrar, porque era sandália de mulher, e o Edi falou a mesma coisa, entende? Que ele foi a primeira pessoa a usar pulseira na Bahia. Homem não usava pulseira, não usava brinco, não usava sandália havaiana, não usava camisa estampada. O Calbi, quando eu fiz a biografia dele, também falou, ele usou, parecia com uma camisa rosa. O Calbi voltou dos Estados Unidos maquiado, sabe? Calbi fingiu que teve que sofrer um acidente de carro até para a família dele, para poder fazer uma plástica nos anos 60. Vocês estão entendendo? Então, assim, um cara que já estreia pintando a cara, rebolando loucamente, cantando num registro feminino de voz, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que pagar pau para esse homem, então é 3 mil. É verdade, é verdade. O Ney abriu um caminho e ele abriu, eu não sei se é a personalidade dele, ele foi abrindo de uma forma que a imagem e a dança dele se rebolando e a pintura eram coisas muito ousadas e, ao mesmo tempo, aumentava a audiência dele, o público dele, porque talvez pelo modo dele ser, quer dizer, as pessoas não se escandalizavam, talvez por isso ele tenha aberto esse caminho dessa forma que ficou. Agora a gente está retrocedendo um pouco, a gente sabe, né? Mas foi muito importante. O que você ia falar, Rodrigo? Só uma coisa, é que ele fazia tudo nesse início sério, né? Ele não dava um sorriso, né? Então, isso era uma coisa muito, assim, era muito desafiador para o Ney, nesse início de carreira. Você vê que ele rebolava, fazia isso, mas ele não dava um sorriso em cena. Verdade, verdade. Quer dizer, isso mostrava se era de uma seriedade o que ele fazia, né? Era realmente... Mesmo no deboche, entendeu? Mesmo quando ele fazia altos deboches, né? Quando cantava Açúcar Candy, sacudindo um cano no show para a sombra, para aparecer o pau para lá e para cá. Ele sempre fez essa sombra, fazia sério, entendeu? Maravilhoso. Muito, muito bom. Deixa eu só ler alguns comentários. Daniel José Rocha Fonseca. O Ney reúne uma composição de forças que lida com a beleza da vida. O Ney singulariza o acontecimento, a vontade de potência, o indizível e o impensável. O corpo do Ney inventou novos mundos, é isso que a gente está falando. Realmente, ele inventou novos mundos. A Escila dizendo, amo o Ney desde sempre, assisti um show dele em Araçatuba, há mais de 30 anos, e foi de arrepiar, um espetáculo maravilhoso, quando ele cantou Rosa de Hiroshima, eu chorei de emoção. Essa coisa da emoção é engraçado, porque são vários paradoxos, né? Ele faz aquela coisa, como você falou, debochado, mas faz sério, ele realmente é um homem sério ali no palco, mesmo fazendo desde os secos e molhados. E também a emoção que ele passa quando ele canta essas coisas. Mas eu queria aproveitar, a gente tem aqui uns 10 minutos ainda, queria aproveitar para perguntar para vocês o que vocês têm já nesse universo musical, o que vocês têm preparado para agora, né? Qual é o próximo passo no trabalho de vocês?
o Felipe falar, e se quiser também falar um pouco mais do filme, e depois o Rodrigo também falar sobre isso antes da gente encerrar aqui. Eu estou agora... Bom, a gente recém foi lançado o DVD, né, do Bloco na Rua, ele está todo disponível no YouTube, foi o trabalho mais recente que eu tinha feito com o Ney, né? E agora, enfim, a gente está lançando esse filme. Em outubro, eu fiz uma série de videoclipes para Celeste Moron Antunes, uma cantora jovem de São Paulo, que vai lançar o primeiro disco dela, o primeiro álbum. Já não sei nem como chama, Rodrigo. É disco, álbum, Álbum. Álbum, né? Vai lançar o primeiro álbum dela, Rio Manso, volume 1. Eu acabei de filmar isso lá em São Paulo, foi um grande prazer aí. E seguindo aí com os curta-metragens, né, que a gente está colocando no YouTube, enfim, seguindo fazendo coisa aí nesses tempos aí para seguir em frente. E o Rodrigo? Eu tenho, né, esse meu canal, Rodrigo Foro Oficial, do YouTube, né, que toda semana tem novidade, né? Então, até as lives que eu tenho feito, eu estou colocando lá como documento, né? Então, agora mesmo, assim, essa semana eu entrevistei no início do ano, mas ela foi ao ar agora, uma entrevista com o pessoal, o Luiz Calanca, da Baratos Afins, lá de São Paulo, gravei na loja dele, foi o máximo, e depois a gente simulou a entrada de uma cantora na loja, que era a Cláudia do Evita, do Deixa Eu Dizer, do Como Mais de 30. Então, essa semana vai ser em homenagem à Cláudia, vão ser 2 programas contando a vida dela, que foi esquecida, né, mas ela já ganhou o festival até na Grécia, com música do Marcos Paz. Então tem muita coisa. Aí, fora isso, estou fazendo meu doutorado também, estou fazendo pesquisa, tenho 3 livros prontos. Só que eu não posso dizer ainda quais são, mas um deles eu posso, que é eu fiz minha tese, minha dissertação sobre a Leni Everson, também uma cantora que foi apagada da história, e eu estou batalhando para transformar em livro, né, esse, né? E é isso. E os outros são barra pesada, mas eu vou divulgar mais tarde aí no seu programa. Aí você vem aqui para anunciar para a gente, vem aqui em primeira mão. Olha só, para a gente comentar agora uma última coisa, a Rita Vicente está dizendo, é importante dizer que Ney continua fazendo, continua sendo, continua desafiando. E no filme, ele diz uma coisa que ele fala o seguinte: observo com naturalidade o tempo em que já não terei energia para o palco. Esse tempo ainda não chegou, né? Porque ele continua tendo todas as energias, e o Ney está aí ainda, gente, desde aquela época, né, Rodrigo? A voz está perfeita, é impressionante. É muito difícil chegar aos 79 com a voz que o Ney tem. E como ele tinha um registro agudo, as pessoas achavam que ele cantava no falsete, né? Não é. Então achavam que a voz dele ia durar no máximo 10 anos. E é curioso, porque as cantoras de voz mais aguda, elas sofrem muito mais com a passagem do tempo. Elas normalmente perdem a voz com essa idade, elas já têm que cantar em tons muito mais graves. Claro que o Ney também canta em tons mais graves, ele não perdeu os agudos. Como 2 e 2, que ele coloca no filme, né, da mesma forma como a Maçã, que foram as músicas que eu mais gostei desse show, é impressionante, sabe? Parece ouvindo um disco dele, sei lá, dos anos 70, sabe? A voz é perfeita. E o corpo também, ele mantém aquele corpo dele. Isso, né? Também, vou te contar, não é brincadeira, não. Eu engordei 5 quilos na pandemia, tô um desgraçado aqui para perder, e Ney está com o mesmo corpo, vou te contar. Todo mundo engordou na pandemia, mas ele faz muito exercício, né? Vocês que acompanharam o Ney mais de perto, ele se exercita bastante? Ele faz. Eu não sei nessa pandemia se ele continua fazendo, mas ele, enfim, tinha personal e tudo, fazia tudo. Mas eu acho que também tem a ver com a conformação física dele, e também Ney não gosta muito de comer. O Ney come pouco, sabe? Inclusive, na década de 70, tinha uma história maravilhosa que ele chegou a ser detectado como subnutrido, porque ele ia para a praia, ficava o dia inteiro na praia e não comia. Quase ligaram para o hospital. Senti mal. Aí o médico falou, você está subnutrido. Que ótimo.
Ô, Felipe, ainda tem mais gente aqui perguntando como ver. Vou repetir aqui que o filme, o documentário Ney, a Flor da Pele, estreia hoje no canal Curta, às 10h30 da noite. E Felipe já disse também que depois ele vai estar no site do Tamanduá TV, que é um site onde você pode encontrar essas coisas, principalmente do canal Curta, ele é ligado ao canal Curta. Não sei quando, né, Felipe? E queria que você, então, encerrasse também, dizendo alguma coisa mais, se você quiser, sobre o filme. Mas é interessante a gente saber quando é que as pessoas vão poder ver lá no Tamanduá, né? Sim, a exibição vai ser hoje, né, 22h30, no Curta. A gente vai fazer uma live, eu vou fazer uma live com a Bárbara Luiz do Curta às 9h no Instagram do Curta. E depois a gente vai estar colocando todos os horários. Os horários estão disponíveis também no site do Curta. Tá bem fácil assim de achar o filme lá. Vão ter várias reprises ao longo da semana, horário mais cedo. A gente vai estar também colocando nas redes sociais. E concordar também com a Rita, né? O Ney está em plena atividade, né? Isso é sensacional, né? Tava fazendo show atrás de show, né, Rodrigo? É isso, são turnês intermináveis. O Atento aos Sinais ele ficou 5 anos, agora com Bloco na Rua. Enfim, a gente espera que volte logo, né, o Ney aos palcos. Assim, eu adoro ver o Ney, show do Ney. Enfim, eu sou mais um fã, né? Então também estou louco para ver de novo um show do Ney. Agradecer aí o convite, né? O Rodrigo, um prazer aí tá conversando. Eu vi essa live do Baratos e Afins, assim, das manias de lote disco, né? Achei sensacional. E vi também a sua live com o Paulo Mendonça, que foi maravilhosa, assim, numa noite. Eu tava, enfim, iluminou, assim, aquela conversa, né? O Paulo Mendonça, letrista do Sangue Latino, de vários clássicos do Secos e Molhados, né? Então, e aqui com você, Regina, sempre muito bom estar aqui com você, viu? Obrigadão. Gente, eu é que agradeço a presença dos dois. A gente sai dessa conversa aqui sabendo muito mais sobre o Ney. O Rodrigo também trouxe uma contribuição maravilhosa. Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que um filme desse sobre o Ney, Mato Grosso, nesse momento, é uma luz na escuridão, né? A gente sabe que a gente está vivendo um retrocesso conservador, né, de costumes, coisas que o Ney foi tão importante em abrir essas portas para todo mundo desde aquele tempo. Então, eu acho que assim, é emocionante e dá muita esperança para a gente poder ver o Ney, quem ele é, né, como ele abriu esses caminhos, e a gente não pode deixar que esses caminhos se fechem novamente, porque a gente não pode voltar para trás na liberdade, que é o que o Ney mais preza, segundo ele mesmo disse. Não é isso, Rodrigo? Menina veste rosa e menino veste azul, pelo amor de Deus, né? Depois de tudo que a gente viu com o Ney, fica difícil. Eu queria dizer, pelo amor de Deus, para o Felipe me convidar para trabalhar com ele, porque eu achei ele o máximo, entendeu? Então, pronto, olha, isso só vai dar frutos maravilhosos. Felipe e Rodrigo, com todo esse conhecimento do Rodrigo, toda essa capacidade e talento do Felipe, eu só recomendo a todos que vejam, não percam o filme, se não puderem, estiverem fora do Brasil, vejam depois no Tamanduá TV, que é um site que todo mundo pode acessar, e leiam os livros do Rodrigo também, que são maravilhosos. E, enfim, muito obrigado pela presença iluminada de vocês aqui. Foi um programa e uma conversa muito boa, tenho certeza que todo mundo gostou, e queria agradecer a todo o nosso público aqui também. Muito obrigada, até a próxima, gente. Beijo enorme.